Vamos continuar agora na análise da competência na vara da infância, mas partindo para o estudo das portarias e dos alvarás. Vejam só, o juízo da vara da infância pode disciplinar determinadas situações mediante portaria ou autorizar a participação de crianças e adolescentes em certos eventos por meio de alvará. Então você vai gravar assim: disciplina por meio de portaria, autoriza por meio de alvará. A portaria, ela trata aqui dessa participação de situações específicas. No caso do alvará, já é para uma criança ou adolescente específico, certo? O alvará é para uma pessoa, é para que o Antônio possa participar de tal programa televisivo. Perceberam? Então, o alvará é para uma criança específica, um adolescente específico. Olha o artigo 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar através de portaria ou autorizar mediante alvará. E aí, lá no inciso 1, nós temos a previsão. 1. A entrada e permanência de criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável em. Então, vejam, nesse primeiro caso aqui, é disciplinar por meio de portaria. Então, a portaria vai disciplinar a entrada ou permanência da criança e adolescente desacompanhado dos pais em determinadas situações. E aqui, meus caros, vejam que nós temos uma nomenclatura lá de 1990, tá? Então, estádio, ginásio e campo esportivo, desportivo, bailes ou promoções dançantes. Se eu dissesse que meu filho hoje ia dar risada na minha cara, boate ou congêneres, casa que explore comercialmente diversões eletrônicas, estúdios cinematográficos, de teatro, rádio e televisão. Por um tempo, houve aí uma discussão no sentido de se verificar se o juiz da vara da infância poderia baixar portaria para disciplinar situações gerais. Exemplo, a portaria do toque de recolher. O que o juiz fazia? Ele baixava uma portaria proibindo que crianças e adolescentes transitassem nas ruas desacompanhados de seus pais a partir de determinado horário. Foi interessante, porque essa medida ela ocorreu em algumas comarcas e a violência praticada contra a criança e adolescente ou pela criança e adolescente diminuiu drasticamente nesses horários, certo? Acontece que o STJ, tá, o Superior Tribunal de Justiça, entendeu que essa portaria do toque de recolher era flagrantemente ilegal, na medida em que ela disciplinava uma situação geral, não admitida pelo Estatuto, já que essa disciplina ela é uma situação excepcional, somente pode acontecer nas hipóteses previstas em lei, tá? E importava aqui numa restrição da liberdade não admitida pelo Estatuto. Então, o toque de recolher não foi admitido. Não é possível que se baixe uma portaria nesse sentido. Tá legal? Bom, portaria. E temos também a situação do alvará. E aqui o inciso 2 trata exatamente da questão do alvará. A participação de crianças e adolescentes em espetáculos públicos e seus ensaios e certames de beleza. Muito bem. Alguns detalhes importantes. O STJ entendeu que a participação em programa televisivo entra aqui no inciso 2, tá? Então, para que uma criança possa participar de uma novela televisiva na Globo,
Ela tem que ter uma autorização específica para essa criança. Não é uma portaria geral. Aliás, o STJ já decidiu isso. Não é uma portaria geral. É uma autorização específica para essa criança. Ah, Luciano, mas peraí. Essa criança, ela vai participar de vários eventos em várias comarcas. Ela tem que pedir autorização para cada comarca? Não. Ela vai pedir autorização de acordo com o STJ. Vai pedir autorização para o juízo do local do seu domicílio, certo? Que vai pedir, e esse juízo desse local, do seu domicílio, vai pedir informações posteriores para os demais juízes da vara da infância dos lugares em que houver a apresentação. Mas decidiu-se que a autorização será apenas no juízo do local aqui, do domicílio residência, aqui dos pais ou da criança, conforme a gente vai verificar daqui a pouco. Certo? Primeiro ponto. Segundo ponto. Vocês sabem que o trabalho ele só é admitido para os maiores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Agora, existe uma exceção, que é o trabalho artístico infantil. O trabalho artístico infantil ele é admitido. Aliás, nós temos aí a convenção que trata das piores formas de trabalho infantil e ela traz exatamente aí essa exceção, assim como também a Convenção 138 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, trazem aqui essa exceção do trabalho artístico infantil, que depende de autorização judicial para ser executado. Tá? Então aí pode ser com idade inferior aos 16 anos, 10 anos, 11 anos, 6 anos. Depende de uma autorização do juízo competente. Pois bem, a partir da emenda constitucional 45 de 2004, houve uma discussão sobre a competência. Qual seria o juízo competente para decidir sobre a autorização para o trabalho artístico infantil? Defendeu-se aí que seria competência da Justiça do Trabalho. E, aliás, houve até alguns atos aí de alguns tribunais regionais do trabalho tratando dessa questão do próprio também Ministério Público do Trabalho. Porém, essa questão chegou aí ao Supremo Tribunal Federal, que deferiu medida cautelar, primeiramente de forma monocrática, depois foi referendada, no sentido de que a competência não é da Justiça do Trabalho para autorizar o trabalho artístico infantil, e sim da competência, a competência é da vara da infância e da juventude. Tá legal? Competência da vara da infância e da juventude e não da Justiça do Trabalho, conforme bem decidiu o Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Então você tem aí a competência para portarias e para essas autorizações mediante alvará. Da decisão tomada pelo juiz, tanto para expedir a portaria quanto para o alvará, caberá o recurso de apelação. A propósito, vejam dois dispositivos, artigo 149 e 199. O 199 fala exatamente isso. Olha, da decisão tomada com fundamento no artigo 149, cabe o recurso de apelação. Tá legal? Então, 149 cabe o recurso de apelação. Isso cai também, já vi cair algumas vezes aí em algumas provas. Tudo bem? Bom, então vimos a competência nesse 149. Vamos analisar agora a competência territorial. Competência territorial. Vamos lá? Meus caros, vejam só. Pela competência, a competência territorial é bem interessante, porque ela é competência territorial absoluta. Olha só, Luciano. Absoluta é. Não se trata de competência relativa. Então, é uma competência territorial absoluta. Portanto, pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Tá certo? E essa competência territorial, ela encampou um princípio
que é o princípio do juízo imediato. Princípio do juízo imediato. Luciano, o que significa esse princípio do juízo imediato? Ele vai se sobrepor a outras regras de competência, desde que o superior interesse da criança prevaleça. Tá? Ele vai se sobrepor, até mesmo, por exemplo, a perpetuatio jurisdicionis. Olha só, o que fala aqui? A competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável, pelo lugar onde se encontra a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável. Vamos explicar aqui. Luciano, foi proposta uma ação de adoção, certo? A criança está com os seus pais, certo? Aonde que vai tramitar essa ação? No domicílio dos pais ou responsável. Tudo bem, artigo 147, inciso 1. A ação já começou, os pais já foram citados, está correndo a ação. Os pais mudam de endereço no meio do processo. Sai da comarca A, vai para a comarca B. Vejam, meus caros, que nessa situação, por força do princípio do juízo imediato, nós teremos aqui o deslocamento da competência da comarca A para a comarca B. Não se aplica aqui a perpetuatio jurisdicionis. Que interessante, né? Lembra aquela regra, aquele princípio, aquela regra lá no CPC, que as modificações posteriores da situação de fato não altera a competência, salvo se são situações bem específicas? Aquilo não se aplica aqui. Vejam, aqui, aplicando-se o princípio do juízo imediato, alterando-se esse domicílio durante o trâmite processual, teremos também a alteração da competência. Teremos também a alteração da competência, certo? Observando aqui o 147. Ah, mas a criança não está sob os cuidados dos pais. Está no acolhimento institucional. Então aplica o 2. É o lugar onde se encontre a criança ou adolescente à falta dos pais ou responsável. Tá bom? Anota aí. Anota aí. Princípio do juízo imediato, que se sobrepõe a outras regras de competência, até mesmo a perpetuatio jurisdicionis. Tudo bem? Muito bom. Então vamos lá. 147. O que mais traz esse 147? Traz algumas situações específicas, como, por exemplo, a questão da competência para a apuração do ato infracional. Onde que o ato infracional deve ser apurado? Em qual juízo? O juízo do lugar da ação ou da omissão. E não do domicílio do adolescente ou dos seus pais, e não do resultado, mas lugar da ação ou da omissão. Observadas as regras de conexão, continência e prevenção. Isso, logicamente, são causas de modificação da competência nos termos da lei processual penal. Tudo bem, então, ato infracional ficou claro. No parágrafo 2º, meus caros, traz aqui uma regra, vejam que eu até marquei aqui para a gente poder discutir. A execução das medidas poderá ser, aqui está escrito delegada, é assim que está no ECA. Mas, meus caros, hoje, pela Lei 12.594, vejam, nós não teremos mais essa delegação. Deixa eu explicar. Juiz da Vara da Infância aplicou a medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade ou internação. O que vai acontecer? Ele vai expedir uma guia de execução, e essa guia de execução vai instruir um processo de execução de medida, ou vai instruir uma execução de medida socioeducativa. Essa execução de medida socioeducativa vai tramitar perante a Vara da Infância e da Juventude,
observando aqui a regra de competência. É medida em meio aberto? O adolescente está com seus pais? Competência do juízo aqui do domicílio dos pais. O adolescente foi internado numa entidade de internação que fica numa outra comarca, que não domicílio dos seus pais. Nesse caso, será aquele juízo, aquela comarca, em que situada a entidade de atendimento, que vai executar essa medida socioeducativa. Aliás, a Lei 12.594 e regulamentações no âmbito do CNJ proíbem aqui a expedição de carta precatória para essa execução. Então não dá para delegar a competência nesse caso, porque a competência da execução ela é própria desse juízo do lugar onde se encontra o adolescente ou no domicílio dos pais, se ele estiver aqui em liberdade. Perceberam? Não tem carta precatória para isso. Não tem delegação para isso. Tem a competência para a execução. Tá certo? Parágrafo 2º. Então, vamos imaginar o seguinte. O adolescente praticou um ato infracional em São Paulo, capital. Tá? Praticou o ato infracional em São Paulo, capital. Mas ele está cumprindo a internação em Curitiba, Paraná. Então, aplica a medida lá em São Paulo, capital, e encaminha a execução, ou encaminha-se aqui a documentação, teremos a execução em Curitiba. Em Curitiba. O adolescente está cumprindo medida em Curitiba e, de repente, ele é transferido para Campo Mourão. Então, encaminha-se a execução para Campo Mourão. Perceberam, meus caros? A ideia é, ele vai mudando aqui o local onde está cumprindo essa medida, então teremos também o encaminhamento da execução para esse outro local, e não uma expedição de uma carta precatória para fiscalização. Até porque teremos a competência para vários incidentes dentro da execução. Perfeito? Então, toma cuidado. Esse parágrafo 2º aqui do artigo 147 está totalmente desalinhado da disciplina, da prática atual e dos termos aí que nós temos da resolução do CNJ e da própria Lei 12.594. Parágrafo 3º. Em caso de infração cometida através de transmissão simultânea de rádio ou televisão que atinja mais de uma comarca, será competente para a aplicação da penalidade a autoridade judiciária no local da sede estadual da emissora ou rede. Vejam só, a autoridade judiciária no local da sede estadual. A sede estadual pode ser muito bem na capital, como não. Pode ser aí em outro local. Então, observando-se aqui, esse parágrafo 3º, nós temos uma regra diferente de competência, que tem que ser aqui observada. Até aqui tudo bem? Então vimos a competência territorial. O que eu preciso que você guarde na competência territorial? Ela é absoluta e tem que observar o princípio do juízo imediato. Legal? Guardou? Tudo bem. Meus caros, além da vara da aliás, para o bom exercício das atribuições da vara da infância, esse juízo conta com os serviços auxiliares. Teremos uma equipe interprofissional que é muito importante no âmbito da vara da infância e da juventude. Ela é interprofissional ou interdisciplinar ou multidisciplinar. Então nós temos essa equipe. Geralmente ela é composta por psicólogos, assistente social, entre outros profissionais. Então nós temos aqui que o artigo 151 trata dessa equipe, compete à equipe interprofissional, entre outras atribuições que lhe forem reservadas, fornecer subsídios por escrito, mediante laudos ou verbalmente na audiência. E bem assim, vejam só, bem assim, desenvolver
trabalhos de aconselhamento, orientação, encaminhamento, prevenção e outros. Tudo sob a imediata subordinação à autoridade judiciária, assegurada a livre manifestação do ponto de vista técnico. Exemplo, o juiz está lá com um adolescente que é autor de ato infracional. Tá? Foi aplicada a ele medida socioeducativa de internação. Aí o juiz o quer liberar, vai analisar se vai liberar esse adolescente ou não. Mas ele tem dúvidas. Ele tem dúvida quanto ao relatório que foi encaminhado pela entidade que executa a internação. E ele quer conferir, ele quer uma outra opinião, ele quer aqui uma análise técnica do seu serviço auxiliar. Então ele encaminha esse adolescente para essa equipe interprofissional que vai fazer a análise, certo? Que vai fazer a análise. Vai apresentar um laudo ou por escrito, ou marca-se uma audiência, e na audiência esse profissional vai apresentar aí as suas considerações. Tá? Vi muito isso já, em juízo na execução, ou às vezes não. Para aplicar medida, principalmente a internação, nós temos aí a utilização desses profissionais também. Detalhe, embora o ECA indique a necessidade dessa equipe polidimensional, não é? Equipe interprofissional, interdisciplinar, polidimensional, são todos aqui sinônimos, né? Embora o ECA traga a necessidade dessa análise por essa equipe polidimensional, o STJ entendeu que essa análise não é obrigatória, tá? Essa análise ela vai depender aqui de um juízo, de uma verificação no caso concreto. Ela não é compulsória, tá legal? De modo que é possível aplicar uma internação, por exemplo, sem que tenha ocorrido uma análise por essa equipe interprofissional. Perfeito? Bom, artigo 151 caput. Agora, vejam o que nós temos aqui no parágrafo único. Na ausência ou insuficiência de servidores públicos, integrantes do Poder Judiciário, responsáveis pela realização dos estudos psicossociais ou de quaisquer outras espécies de avaliações técnicas exigidas por esta lei ou por determinação judicial, a autoridade judiciária poderá proceder à nomeação de perito. Então, o perito seria aquele profissional que não faria parte aqui da equipe interprofissional do juízo. Ele não seria um serviço auxiliar vinculado ao juízo, mas seria aqui um profissional que não integra os quadros do respectivo tribunal, mas que no caso concreto vai funcionar como perito. E nesse caso, o juiz vai fazer essa designação, sendo possível aqui nós termos a assistente técnica, até mesmo apresentação de quesitos, certo? Embora eu defenda que mesmo lá, para a equipe interprofissional, é possível também a apresentação desses quesitos a serem respondidos. Tudo bem? Bom, então, serviços auxiliares, equipe interprofissional, polidimensional, entre outras nomenclaturas, nós apresentamos aqui para vocês. E com isso, a gente encerra o estudo da vara da infância e da juventude.